Boa noite, pessoal. Super feliz de ver todos aqui. Primeiro, eu quero começar explicando que muito provavelmente vocês chegaram até aqui vendo fotos lindas desse menu que eu vou preparar, mas podem ficar tranquilos. Eu também vi essas fotos lindas de restaurante, do MasterChef, programas de culinária, ficava com muito medo antes de começar a cozinhar, antes de eu saber alguma coisa de gastronomia. Eu não fazia ideia de como preparar esses pratos, achava que eu ia precisar de utensílios assim, que eu nem conhecia o nome, de ingredientes super caros, mas aqui eu vou preparar um menu para vocês, lindo, maravilhoso, com ingredientes que eu tenho certeza que vocês conhecem, que vocês podem até ter em casa, e com os utensílios simples. Esse menu de hoje é totalmente adaptado para a cozinha amadora, então vocês que cozinham aí na cozinha de casa, podem ficar tranquilos que tudo que eu usar aqui vocês vão ter também, ou vai ser muito fácil de achar. E para quem chegou até aqui e não me conhece tanto, vou começar contando um pouquinho da minha história, como que eu comecei na gastronomia. Eu sou Valentina Calvão e assim, eu comecei a cozinhar porque eu sempre amei comer. Eu não vou esconder isso, essa foi assim, a minha primeira motivação. Eu via meus pais cozinhando também, a gente teve sempre essa cultura lá em casa. E assim, meus olhos brilhavam, eu queria experimentar de tudo mesmo. Meus pais nunca precisaram me obrigar a comer alguma coisa, porque tudo eu gostava, assim. Dos mais comuns até os mais estranhos para uma criança. Então, meu pai sempre comia azeitona, picles, aquelas coisinhas de charcutaria, gente, eu amava, sim. E aí eu comecei a ter esse interesse, via na televisão e a gente não tinha o costume, a gente não podia ir no restaurante. Então eu via, queria muito fazer, não sabia como. E aí desde criança eu comecei a fazer alguns testes, experimentar na cozinha. Sempre fui muito livre para fazer isso. E aí nasceu a minha vontade de cozinhar. Eu também, assim, fiquei muito perdida. Como eu falei com vocês, eu via aqueles pratos lindos na TV e eu tinha certeza que eu não ia conseguir fazer. E por isso, assim, eu comecei errando muito mesmo. Eu tinha certeza que para chegar naquele nível, eu ia precisar fazer uma faculdade de gastronomia, estudar fora. Mas com o tempo, e a partir do momento que eu me profissionalizei, eu percebi que isso realmente não é necessário. Ainda mais para vocês que querem ter esse nível de qualidade em casa, vocês conseguem também, porque eu comecei assim. Eu não fui formada em gastronomia e mesmo assim eu cheguei até aqui, porque eu estudei muito. Eu errei muito, realmente me esforcei, mas hoje o que eu quero trazer aqui é justamente o que eu aprendi, o que vocês precisam para chegar nesse nível, sem vocês terem que errar tanto quanto eu errei. E o principal que eu aprendi, que me fez sair de uma cozinha amadora, para hoje cozinhar profissionalmente, essa hoje é a minha profissão, mas antes não era, e eu fazia sim questão, mesmo cozinhando em casa, para minha família, de que meus pratos tivessem uma excelência de restaurante, porque eu queria isso, eu queria poder ter essa experiência e eu queria passar isso para minha família. Então, desde muito antes, eu já queria cozinhar profissionalmente, que eu falo que é ter esse nível. E o que eu precisei entender para conseguir chegar nesse nível é que eu precisava sair das receitas, só seguir aquele passo a passo, para realmente entender o que estava escrito ali, entender o porquê de cada passo, para aí sim conseguir fazer sozinho. E é isso que eu quero mostrar para vocês, e é isso que eu ensino em todas as minhas redes. Em todas as minhas receitas, eu vou explicar para vocês todo o passo a passo. Por que eu uso determinada panela, por que eu tempero o ingrediente daquela forma. Vocês vão ver aqui durante o menu que eu sempre explico, ensino. E essa é a diferença das minhas receitas para as receitas simples que a gente vê por aí. Receitas por escrito, elas só te falam o que você tem que fazer, elas não explicam. E a partir do momento que vocês entenderem, aí pronto, e vocês nunca mais vão esquecer, justamente porque vocês estão colocando aquilo em prática. E o menu que a gente vai aprender hoje é uma entrada, um carpaccio de beterraba, depois de prato principal, rosbife de filé, com musseline de batata baroa, e a sobremesa vai ser 1000 folhas de chocolate 70. E esse menu e todo o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês é só uma parte do meu método. Esse método eu ensino no meu curso de gastronomia, que é online, e nele eu passo desde a base, ensinando para vocês isso que eu expliquei aqui, os porquês, para vocês conseguirem criar pratos como esse sozinhos, do zero,
Eu explico como temperar, como salgar, que eu sei que é a grande dúvida de todo mundo, como empratar, como conseguir transformar aquela receita simples num prato lindo como que eu faço hoje. E aí a gente vai partir para todos os ingredientes específicos. Então tem aula de carnes, tem aula de risoto, de massa fresca, molho, sobremesa, tudo que vocês precisam saber para conseguir fazer pratos no mesmo nível que eu, mas na sua casa. E como sempre, totalmente adaptado. Eu sei que vocês não vão ter utensílios profissionais de uma cozinha de restaurante, então eu trago receitas e técnicas que não são tão demoradas, não são tão complicadas, são simplificadas para vocês conseguirem aplicar. Eu sei que vocês não têm tempo para fazer um curso de 2, 4 anos, sair do Brasil, então eu trouxe essas técnicas profissionais para vocês aprenderem aqui de uma forma muito mais fácil. Então aqui nesse menu vocês vão aprender um pouquinho do que é esse método e quem gostar da minha didática, gostar do que viu aqui e quiser aprender mais comigo, se você ficar até o final vai ter uma condição super especial. Então agora vamos começar logo esse menu e bora para a prática. Aqui eu tenho uma beterraba descascada e eu vou fatiar ela bem fininha usando o mandoline. Eu sei que é menos comum ter ele em casa, tem várias marcas, tem alguns menores. Eu recomendo muito vocês terem um justamente porque ele é muito prático. A gente consegue fatiar não só em fatias finas, como eu vou fazer aqui, mas também em palitos de diferentes formas. É muito legal. Lembrando que, claro, vocês também podem só fatiar na faca, que também vai ficar perfeito. Na assadeira aqui, um fiozinho de azeite. Aqui é por sabor e também para untar. Olha a finura dessa beterraba. Aqui eu tô com a luva só para não manchar tanto a mão de beterraba, mas isso não é problema não. Para dar um perfume delicioso, um pouco de raspas de limão siciliano. Vocês também podem usar o Tahiti, que é o verde comum, um pouco de sal e açúcar mascavo. Aqui vocês vão vendo que eu vou colocando elementos para equilibrar os sabores. Então eu coloquei as raspas de limão, o sal, o açúcar, isso tudo são elementos que vão deixando a comida muito mais temperada. Então tempero não é só colocar aqui um monte de ervas ou colocar um monte de especiarias, é a gente ir equilibrando os sabores. Eu tenho uma aula específica só para isso dentro do meu curso, mas já é legal vocês indo tendo essa ideia. Então aqui eu também poderia colocar uma erva fresca, aqui eu também poderia colocar um pouco de pimenta, tudo isso para ir equilibrando e vocês vão ver que no final eu vou colocar um pouco de suco de limão, o ácido justamente para levantar o sabor desse prato. Então aqui eu tenho ingredientes simples, mas que quando combinados eles trazem um sabor totalmente diferente e único na boca. A beterraba aqui não é um ingrediente super único, super caro, super diferente, mas a gente transformou ela em uma coisa totalmente diferente. Eu vou levar para o forno só para começar a amaciar ela, porque eu gosto dessa textura e também para todos os elementos que eu coloquei aqui se combinarem, intensificarem o sabor, temperarem mais a beterraba. Vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutos. Aqui o alumínio com a parte brilhante para dentro, porque a gente quer que o calor penetre aqui, não que ele reflita. Isso faz sim uma certa diferença no resultado final. E para colocar por cima, dar uma cremosidade, um toque a mais, a gente vai colocar um creme muito simples que eu vou fazer com cream cheese e parmesão. Esse creme poderia ser a base de creme de leite, eu poderia fazer um molho, poderia fazer uma maionese, mas para simplificar ao máximo eu vou fazer dessa forma. Vocês também podem bater um queijo junto com o creme de leite para fazer uma pasta. Tem muitas opções, essa aqui é a mais prática que tem. Vocês vão pegar aqui o cream cheese, ele já está em temperatura ambiente para não ficar tão denso assim na receita. Eu vou colocar aqui um pouco de parmesão, agora é só misturar, gente.
É legal colocar um parmesão aqui de boa qualidade, isso porque basicamente quanto melhor for o parmesão, mais intenso no sabor ele é. Então você não precisa colocar uma grande quantidade para ter um sabor muito presente. E aí o nosso molho vai ficar mais aveludado, mais gostoso. Essa é a ideia aqui. Temperar com um pouquinho de sal, justamente porque o cream cheese já tem sal, o parmesão já tem sal. É só para acertar que fica perfeito. O sal, gente, ele é justamente para isso, para intensificar o sabor do ingrediente. Então não precisa colocar muito para ficar bom. Esse que é o ponto, você tem que saber colocar o sal na medida certa. Por isso que eu sempre bato nessa tecla de que tempero não necessariamente é grande quantidade de várias coisas juntas, muita especiaria, muita erva, enfim. Alguns ingredientes já têm um sabor mais presente. Então, se você colocar um pouco de azeite e um sal para finalizar, pronto, já vai ficar sensacional. É isso que eu chamo de trazer sabor para a comida. Isso que é temperar. Para empratar, gente, eu coloquei o creme dentro desse saco de confeitar, que basicamente a gente vai fazer, vocês vão ver vários pingos com o saco. Mas isso aqui vocês podem substituir por basicamente qualquer saquinho, pegar e cortar a ponta, vocês já conseguem fazer perfeito também. Qual que é a diferença? Esse bico deixa ele milimetricamente redondinho e tudo, mas isso é detalhe. Só de vocês colocarem aqui num ziplock, num saquinho plástico e fazerem esse detalhe já vai mudar a apresentação e é um material que basicamente todo mundo tem em casa. Aqui, a beterraba tá transparente, dá pra ver o meu dedo por trás. Isso dá, sim, um charme na apresentação. Mas é o que eu falei, vocês conseguem fazer na faca também. Só com esse tempero e essa apresentação já vai ficar perfeito. Só aqui um pinguinho de suco de limão, que isso vai levantar o sabor, a acidez, flor de sal. Então essa é a nossa entrada do carpaccio de beterraba. A beterraba está no ponto perfeito. Primeiro a gente colocou ela para assar, justamente para ela ficar ao mesmo tempo levemente macia, mas ainda ter esse crocante que é gostoso. Intensificamos o sabor dela com um pouco de tempero ali, o sal, o açúcar, raspas de limão, um pouco de azeite. E aqui a gente trouxe esses elementos para deixar essa entrada ainda mais interessante. Então tem aqui o creme de parmesão. Por cima a gente colocou mais raspas de limão siciliano. Quando você colocar esse prato na mesa já vai vir esse perfume delicioso. E aqui para finalizar o agrião, que dá essa cor linda para o prato, que também é importante a gente pensar nesses elementos na hora da apresentação. Então se vocês gostaram, já comenta sim quem vai fazer essa entrada em casa. Aqui eu tenho 2 batatas baroas grandes, bem cortadinhas, porque ela demora um pouco para cozinhar, então vou cortar ela em pedaços menores, justamente para cozinhar mais rápido. Deu em torno de 600 gramas de batata baroa e eu coloco a mesma quantidade de leite integral ou até cobrir para poder cozinhar. E aqui eu vou deixar o leite ferver, depois eu deixo cozinhando no fogo bem baixinho até ela ficar bem macia. Para finalizar a musseline, eu passei um mixer para deixar ela bem sedosa. Vocês também podem fazer no liquidificador. O legal do mixer é que ele é muito prático, muito mais fácil de lavar. Você consegue ter muito controle sobre o quanto você está batendo, porque em qualquer musseline, tanto de batata quanto mandioca, o problema de bater no liquidificador é que você perde o controle e ele acaba ficando muito elástico. Isso acontece porque você ativa o amido, então ele vai ficando mais e mais elástico. Aqui, como eu fui batendo bem aos poucos com o mixer, isso não acontece. E ele fica numa textura bem sedosa, quase de um creme mesmo. Isso é a musseline e essa é a grande diferença entre uma musseline e um purê. Primeiro, a gente quer que ela fique o mais cremosa possível, por isso que eu vou cozinhar ela no leite e não na água. Segundo, eu vou bater mais ela para ela ficar muito cremosa.
Se fosse um purê, eu iria passar ele na peneira, porque assim ele ia ficar muito sedoso, mas não ia ficar tão cremoso assim. Ia ficar mais com uma textura de purê. Lembrando que quando ela estiver cozinhando no purê, você também pode infusionar ela com algumas ervas. Pode colocar alecrim, que é um pouco mais forte, tomilho, que é um pouco mais leve, combina, fica delicioso. E como eu falei da questão da cremosidade, a gente ainda vai finalizar com manteiga. Isso, além de trazer muito sabor para a musseline, vai trazer mais cremosidade. Coloquei aqui 1 colher de manteiga. Vou misturar até ela derreter e incorporar aqui completamente. E um pouco de creme de leite fresco. Precisa ser fresco? Não, eu tô usando porque já tinha aqui. Como eu expliquei, ele tem mais gordura, então ele vai ser mais saboroso. Aqui pode colocar a medida de 2 colheres de sopa. Aqui vocês poderiam colocar queijo e aí vocês teriam um aligot. E no caso do aligot é importante colocar um queijo que derreta bem, como a mussarela, um queijo Minas, justamente para trazer aquele efeito que a gente conhece bem, que ele puxa, levanta por conta do queijo. Aqui a gente tem uma musseline bem cremosa. Eu vou mostrar a consistência de perto. Agora a gente vai preparar os cogumelos. Eu vou colocar por cima o elemento final no nosso prato, porque o sabor combina muito com carne, também vai ficar lindo no prato, dá uma textura a mais. Eu amo cogumelo com filé mignon. Mas antes a gente precisa limpar eles com um paninho úmido mesmo, só para tirar alguma sujeirinha que vier a mais. Cogumelo a gente nunca lava, porque ele funciona como uma esponja. Então, se a gente lavar, ele vai ficar com um sabor ruim, com aquele gosto de água e também vai piorar muito a textura. Aqui a gente só vai dourar os cogumelos, então eu pré-aqueço a frigideira, coloco um fiozinho de azeite. Eu pré-aqueço a frigideira antes de colocar o cogumelo, justamente porque eu quero que assim que ele entre em contato com a panela, ele já comece a dourar. Então ele não vai criar aquela água na panela, ele vai ficar com um sabor muito melhor e vai dourar realmente. Se eu só colocar aqui e esperar depois a panela aquecer, ele vai começar a soltar água e não vai dourar. Eu tenho esse cuidado de colocar os cogumelos aqui deixando um certo espaço, justamente porque eu quero que eles dourem bem de cada lado. Se eu colocar muito cogumelo na panela, vai começar a soltar água, é o que eu falei, você vai perder no sabor, vai perder na textura. E aí assim que dourar, eu vou virando. Eles ficam assim com uma cor linda, um pouco de sal. Eu não vou temperar muito esse cogumelo, porque o maior sabor na receita vai vir da carne, do molho que eu vou colocar. Mas eu também coloquei um pouco de manteiga para trazer um brilho e também para dar um toquezinho a mais de sabor. Antes de começar a carne, a gente vai fazer uma manteiga temperada. Esse é o grande segredo da receita. Esse aqui, gente, isso faz tanta diferença. Vocês podem usar num churrasco, no frango, peixe. Fica sensacional e dá aquele tchan de sabor que ninguém vai saber o que é, mas vai ficar delicioso. Eu vou colocar aqui a manteiga em ponto de pomada, que é esse ponto aqui, basicamente em temperatura ambiente, que ela tá cremosa. E aí vocês podem temperar com o que quiser. Eu vou colocar chimichurri e também um pouco desse tempero aqui, que na verdade é um mix de especiarias. Não é um tempero industrializado, são vários tipos de especiarias diferentes. Só para vocês terem uma noção, na composição dele aqui não tem nenhum conservante, não tem nenhum químico. Tem sal, açúcar mascavo, pimenta do reino, alho, mostarda, páprica defumada e fumaça em pó. Isso é legal também porque a gente não vai fazer essa carne na churrasqueira. Então traz ali um defumado que combina muito com carne e fica muito gostoso. E aí os temperos são a gosto. Eu coloquei aqui mais ou menos 1 colher de sopa de cada para 1 colher de sopa bem generosa de manteiga. Para vocês sentirem o cheiro de casa. Pronto, agora a gente pode iniciar a carne. Aqui eu vou usar o filé mignon. Como eu falei, a gente vai fazer um rosbife. Então eu uso a peça mais inteira. Isso quer dizer que eu não vou cortar aqui a peça do filé mignon
em filés ou em tornedor, que é ele mais grosso. Então eu vou usar a peça aqui um pouco mais inteira, que depois a gente vai fatiar com ele ao ponto para mal. Esse aqui a gente tem a peça inteira do filé, né? Eu peguei logo o centro, que é a parte mais nobre do filé, a mais macia. O filé ele não tem tanto sabor, porque ele não tem tanta gordura entremeada. Ele é bem limpo, quase não tem gordura. Por isso que a gente vai trazer mais sabor e mais intensidade com a manteiga que a gente preparou aqui antes. E já vou trazer uma dica a mais para vocês. Esse aqui é o meu filé inteiro. Eu comprei ele assim. O que eu fiz? Eu cortei ele no meio, como eu expliquei. E aí eu porcionei a ponta do filé e aqui continua a parte dele mais nobre. Por que eu separo? Primeiro porque aqui eu já posso congelar, eu separo direitinho que esse aqui é o corte do filé, o dia que eu congelei, e aí vocês podem usar depois. E eu separo aqui a parte mais nobre com a parte que não é tão macia assim, para eu saber depois, isso vai variar o tipo de receita que eu vou preparar. Então, na parte que ele não é tão macio, eu posso fazer um picadinho, eu posso fazer um estrogonofe, fica melhor. Na parte que ele é bem macio, eu vou fazer um tornedor, eu vou fazer um filé, rosbife, como eu tô fazendo aqui, para aproveitar essa parte que é muito mais macia e muito mais nobre do filé. Aqui, ó, uma coisa que não é comum, vocês não precisam fazer, mas eu gosto de fazer, é colocar o óleo ou o azeite, a gordura que você for usar para cozinhar, passar aqui no filé antes, só para ter certeza que ele vai encostar em toda a superfície, vai encostar no óleo. Nessa parte, para grelhar o filé, vocês não podem usar manteiga. A panela está muito quente, a manteiga não suporta alta temperatura e vai queimar muito rápido. Por isso que eu só coloco no final, que eu vou conseguir pegar o máximo de sabor dela sem queimar. Vocês vão usar qualquer tipo de óleo vegetal. Eu vou cozinhar essa carne por 8 minutos no total. E eu fui virando ela para pegar todos os lados, deixar todos os lados ela bem dourada, bem bonita por fora, mas ela vai estar no ponto por dentro. Essa carne eu não finalizo no forno justamente porque eu quero ela mal passada. Se vocês querem a carne ali mais ao ponto para bem passada, aí vocês precisam finalizar no forno por mais 2 minutos. Como ela está muito quente, quase instantaneamente a manteiga já derreteu aqui na carne. Enquanto ela descansa, a manteiga vai derretendo e vai trazendo esse sabor para a carne. Vocês também podem colocar a manteiga na panela, mas como eu falei, a minha panela estava realmente muito quente. É uma panela de ferro bem grossa, então esse calor vai manter por muito tempo. Então preferi tirar a carne para mantê-la no ponto certo e depois eu finalizei com a manteiga. Pessoal, esse molho que eu tô colocando, eu não ensinei ele para vocês porque ele é um a mais que eu tinha aqui de uma aula que eu dei no curso e fica delicioso com essa receita. Então eu coloquei para dar aquele tchan, levantar mais o prato, trazer um sabor de carne mais intenso. É um demi-glace. E o demi-glace demoraria bastante tempo para eu mostrar para vocês só em 1 hora, mas é um molho delicioso para vocês terem em casa, justamente para finalização de pratos, entradas. Ele com carne fica delicioso, mas uma entrada de cogumelos também fica perfeito, um frango. Ele é uma redução de caldo de carne e, lógico, tem os seus segredos que eu ensinei na aula. Mas o mais chocante aqui é que ele é realmente uma redução de um caldo de carne e legumes. E aí ele vai reduzindo. Eu não coloco um pingo de amido, um pingo de farinha. Ele chega numa consistência um pouco mais densa, mas muito aveludada, por conta de outros ingredientes que a gente adiciona na receita, mas é 100% natural. E isso aqui dá um sabor. É um a mais que eu trouxe para o prato, mas no lugar da demi-glace vocês podem colocar o molho que vocês quiserem. Nessa receita vai bem um molho pesto. Vocês podem colocar o chimichurri, também fica perfeito. Só um azeite para finalizar, tem várias opções. Eu estou trazendo aqui alguns pontos para aguçar a criatividade de vocês, porque como eu falei, eu não estou ensinando só uma receita. A ideia aqui é que vocês possam criar os seus próprios pratos, entender as possibilidades, ter outras ideias com esse prato que eu tô trazendo aqui. Eu finalizo com um pouco de flor de sal. Quando a gente salga a carne antes, ele tem uma tendência de puxar a água da carne. Salgando no final, eu garanto que ela vai ficar o mais suculenta possível.
E ficou pronto o prato principal, rosbife de filé mignon, mas assim, é o rosbife. Isso aqui, a carne no ponto perfeito, com essa crostinha e a manteiga que a gente colocou. Gente, isso aqui é uma explosão de sabor. Ainda tem esse a mais que eu coloquei no molho, os cogumelos e a cremosidade da musseline. Tudo aqui no prato combina perfeitamente bem. E essa é a magia do saber cozinhar. É saber combinar os sabores, entender como temperar, como usar a gordura a seu favor, o ácido, o adocicado. Então é exatamente isso que eu vou ensinar numa aula só para isso dentro do meu curso, que é justamente o método 5 em 1. Vocês vão aprender a usar os 5 sabores, que é o sal, amargo, doce, ácido, que a maioria das pessoas já conhece, e o umami, que muitas pessoas aí ficam um pouco confusas no conceito, mas eu explico exatamente cada um passo a passo, justamente porque esse é o mais importante para vocês saberem trazer sabor para sua receita, porque não é só o tempero que você vai usar, não é só como você vai preparar essa carne, mas como que você vai usar os sabores e os elementos dentro do prato para fazer assim um prato de restaurante, um prato que quando a pessoa experimente, dê aquele uau, a boca já saliva, porque tá muito maravilhoso, a pessoa não sabe o que tem aqui que tá tão bom, mas não tem nenhum segredo, vocês aprenderam aqui hoje. São técnicas simples, todo mundo pode fazer. Eu fiz esse menu inteiro aqui em 1 hora e vocês também conseguem, mas é essa expertise que eu quero ensinar para vocês dentro do curso. Entender exatamente você sozinho como trazer sabor para um prato como esse. Essa sobremesa aqui é muito fácil, muito rápida de fazer. A base dela é uma ganache. Aqui eu vou usar 200 gramas de chocolate 70 e eu vou deixar todas as quantidades na descrição do chocolate. Se vocês forem usar um chocolate 50%, vai mudar as quantidades e eu vou deixar a receita do chocolate 50 também. Qual que é a diferença? O chocolate 70, ele tem mais cacau. Isso significa que eu vou precisar de mais creme de leite para deixar ele mais cremoso e aí vai variar da receita que vocês estão usando. Para essa ganache, eu não quero uma ganache muito densa. Eu quero uma ganache um pouquinho mais cremosa e vocês vão entender que no final da montagem isso vai fazer diferença. Agora eu vou derreter o chocolate, vocês podem usar o banho-maria aqui para ser mais prático, eu vou fazer no micro-ondas. É só colocar de 30 em 30 segundos, justamente para não queimar. Com 30 segundos só começou a derreter, mas aqui no total a gente vai precisar provavelmente de 1 minuto e meio. Aí depois estiver assim totalmente derretido, agora eu vou colocar aqui o creme de leite. Esse aqui é o creme de leite de caixinha normal, tem 15% de gordura. E vocês também podem usar o fresco ou aquele creme de leite com 25% de gordura. Isso tem na embalagem e a grande diferença, na verdade, é que quanto mais gordura, mais saboroso ele vai ficar. Mas para essa sobremesa eu gosto bastante desse aqui. Ele fica leve, fica numa consistência legal. Então eu vou usar o de caixinha. Aqui tem 200 gramas de creme de leite. E é isso a base da nossa sobremesa, gente. Tá pronto. Eu vou levar para a geladeira por 15 minutinhos. É só para começar a esfriar mesmo, que eu não quero que ela fique totalmente consistente de um dia para o outro, não precisa. Eu vou mostrar depois que sair da geladeira como que vai ficar a consistência da ganache. E eu escolhi uma ganache justamente para vocês verem que para fazer uma sobremesa maravilhosa, o que vocês precisam é de um bom chocolate, um bom ingrediente e não vai precisar de horas no fogão. Simplesmente isso aqui já vai dar uma sobremesa perfeita. Aqui, pessoal, eu já sei uma massa folhada que eu comprei pronta, congelada. Jamais ia falar para vocês fazerem uma massa folhada do zero, demora muito tempo, vocês precisam de muita manteiga. Então, sinceramente, eu não acho que vale a pena. Ela vai trazer um elemento crocante para a nossa sobremesa, então fica muito gostoso. E vocês acham facilmente no supermercado a massa folhada pronta. Essa daqui é da marca Arosa, que é a que a gente geralmente acha aqui, mas vocês podem usar de qualquer marca. O que eu fiz? Cortei
e levei para assar no forno pré-aquecido, 180 graus durante 5 minutos. Só isso, ou até a massa folhada estiver dourada e assada. Simples assim. Isso aqui vocês também podem cortar num formato circular, vocês podem cortar como vocês quiserem. Inclusive, vocês podem colocar ali como elemento no prato. Fica muito gostoso e é um tchan a mais ali para sua sobremesa. Só que é muito rápido de fazer. Para essa receita eu não vou usar saco de confeitar, eu não vou usar nada demais aqui para decorar. E no final a gente vai ter um resultado lindo, vocês vão ver que realmente não precisa de grandes utensílios para fazer uma sobremesa bonita. Só precisam ter ideias e inspirações. Com a nossa ganache já pronta, eu vou colocar aqui com uma colherzinha mesmo. E sim, gente, vocês podem fazer a mesma sobremesa usando doce de leite, usando uma geleia. Pode ser qualquer creme, recheia a massa folhada e tá pronto. Ó, gente, isso aqui eu tô fazendo só pra dar um charme mesmo. Quando você tira, ele tá com esse desenho, fica bem bonito no prato. Eu polvilhei aqui por cima o açúcar gelado. Não é o açúcar de confeiteiro e nem é o açúcar refinado. É um açúcar que ele tem na composição amido. Isso para ele ficar assim bem fininho e bem branquinho. Ele em receitas, em bolo, em confeitaria mesmo, dá esse toque no final, fica lindo. Vocês poderiam só ter polvilhado aqui com a peneirinha mesmo. Já dá essa outra cara para a receita. E olha aqui. Uma sobremesa que a gente fez super rápido com esse empratamento lindo, deu outra cara. E o que eu coloquei aqui para finalizar uma calda de framboesa, vocês podem fazer com qualquer fruta, só para trazer um toque a mais, ela tem uma acidez, combina super com chocolate. E essa receita também está dentro do curso, no módulo de sobremesas, lá tem uma aula só de caldas, com calda de chocolate, caramelo e essa calda de frutas. Finalizamos esse menu completo. Aqui um menu super rápido de fazer, mas super diferente, uma apresentação bonita, contemporânea, para vocês trazerem o sabor e ao mesmo tempo impressionar, assim, quando a pessoa vê que você preparou um prato desse, gente. Olha a impressão que isso traz, é outra coisa. Então agora, como prometido, para quem ficou até aqui, eu vou apresentar para vocês uma oportunidade única. Estamos reabrindo as vagas para o Cozinha Criativa, que é o meu curso de culinária, onde eu vou ensinar para vocês justamente isso. Como fazer pratos de restaurante, como cozinhar como um chefe profissional, só que na sua casa. Assim como eu ensinei aqui para vocês, eu vou trazer técnicas para transformar os ingredientes em pratos lindos como esse. E como eu já falei para vocês ao longo dessa aula, o curso Cozinha Criativa começa desde o básico, então se você não sabe nada sobre cozinha, você vai aprender. Mas os que já têm aí uma certa experiência vão ter uma outra visão do que é gastronomia, porque eu vou trazer para vocês as técnicas profissionais. Então vocês vão elevar o seu nível culinário para outro patamar. A gente tem aulas de utensílios, como usar o seu fogão, os tipos de forno, tipos de panela, tudo isso vocês vão aprender. Aí a gente vai para aula só de temperos, uma aula só para explicar para vocês sobre empratamento, todo o básico da gastronomia, mas não o básico que te ensinam em qualquer escola de culinária. O que eu aprendi desde quando eu era amadora que realmente faz a diferença. Eu não vou trazer para vocês um curso gigante com um monte de técnica, com um monte de coisa. Eu vou trazer as técnicas que você precisa para chegar nesse nível. E como eu já expliquei também, a gente tem uma aula só de carnes para você aprender o meu método para deixar a sua carne o mais saborosa e o mais suculenta possível. Aula de massa fresca, doces, risoto, o melhor e o mais importante de cada ingrediente para realmente conseguir fazer isso aqui. Gente, eu nunca fiz esse prato aqui, esse prato principal de rosbife. Eu nunca tinha feito essa entrada de carpaccio. E é exatamente isso que eu quero ensinar para vocês. Vocês idealizarem, pensarem em novos pratos, pensarem como trazer aquele prato que você sempre faz no dia a dia, mas deixar ele muito melhor apresentado, com sabores que combinam. É isso que é saber cozinhar. Mas lembrando que as vagas não vão ficar abertas para sempre, eu quero trazer para vocês aqui o melhor curso, qualidade, e não deixar ela aberta aí para quem quiser entrar.
É um curso muito específico para quem realmente ama gastronomia, quem quer levar a sua culinária do dia a dia para outro patamar. Então corram que as vagas são limitadas. E é claro que a gente vai liberar um presente para os primeiros alunos. Os 5 primeiros alunos vão ter acesso a uma consultoria individual comigo. O Ensina Tina, que eu vou sentar com cada um de vocês ao vivo e vou ensinar como que vocês vão se desenvolver muito mais rápido na cozinha. E os 30 primeiros vão receber um e-book de receitas minhas, da minha família, um e-book de receitas assim com afeto, deliciosas como essa daqui. E esse é um e-book que só comprando você teria acesso, mas a gente vai disponibilizar de graça. E os 100 primeiros vão entrar para o Clube do Chefe, que é a minha comunidade de alunos. E lá vocês vão poder tirar suas dúvidas, mandar foto das suas receitas, perguntar para mim alguma coisinha a mais que você ficou com dúvida ali no curso. E claro, ter esse acesso muito mais facilitado diretamente comigo. E o melhor desse grupo, vocês vão ter acesso a todas as receitas que os alunos mandam. Você pode mandar a sua receita também, aquela de família, aquela especial que você faz no domingo. A gente tem acesso a tudo isso dentro do curso. É um grupo só com pessoas que, assim como você, são apaixonadas por gastronomia. O Cozinha Criativa vai ser aberto e está disponível por R$ 697 à vista, ou 12 vezes de R$ 69,97 no cartão. E por esse valor, vocês vão ter acesso ao curso por 1 ano. Além das aulas que já estão gravadas, vocês podem assistir quando e onde quiser. Vocês têm acesso a materiais de apoio para ajudar vocês a não ter que ficar sempre voltando às aulas. Simples, para quando vocês tiverem dúvida, por exemplo, de qual carne substituir, qual tempero usar em cada receita. A gente tem material de apoio para tudo isso. Só para vocês terem ideia, o valor cheio desse curso não dá uma ida num restaurante desse nível aqui. E ainda as parcelas, gente, não dá uma pizza. Eu prefiro muito mais ter esse conhecimento aqui, que vocês vão poder fazer um menu desse pro resto da vida. Tá esperando o quê para conseguir impressionar a sua família, os seus amigos, conseguir fazer sozinho um menu inteiro desse aqui? Então já corre e clica no link que a gente deixou aqui fixado no chat ou em todos os grupos e vem participar do Cozinha Criativa.